Ok. Olá, boa tarde a todos. Bem-vindos a mais uma palestra Vidas com Arte. Hoje temos connosco Luís Castro, o diretor artístico da Carnarte, que vai estar à conversa connosco durante a próxima uma hora e meia. Vocês podem colocar as questões no chat do YouTube. O Luís responderá às vossas questões sempre que houver uma pausa na sua apresentação. Deixo-vos então com o nosso ilustre convidado, o Luís Castro, a quem passo a palavra desde já e agradeço o ter aceito o convite, o nosso convite para participar em Vidas com Arte. Obrigado. Obrigado, Rui. Obrigado ao Teatro das Figuras. Obrigado ao Gonçalo, que nos está a ajudar. Meu nome é Luís Castro, sou diretor artístico da Carnarte e vou estar à vossa disposição nesta próxima hora e meia. Estou no Gabinete de Curiosidades Carnarte, que é o espaço onde a Carnarte, neste momento, habita. Vou fazer-vos uma pequena apresentação pessoal. Vou apresentar-vos brevemente a estrutura, a Carnarte e o espaço. Falar-vos do conceito que nós investigamos e depois, provavelmente, com uma partilha do site que está em reformulação, aproveito para dizer. Portanto, há ali alguns dos espetáculos onde eu não poderei entrar de uma forma muito pormenorizada, também não preciso de entrar em todos, são cerca de 50 criações até hoje. Portanto, passarei pelas criações por ordem cronológica, focar-me-ei um bocadinho mais, em alguns casos, na questão dramatúrgica, quando os espetáculos eram mais teatro, digamos assim, depois já vão perceber porque é que eu digo isto de mais teatro, e focar-me-ei nas criações mais plásticas, mais cruzadas, as tais que são mais exemplificativas do conceito. Portanto, partilharei convosco alguns dos processos e há alguns académicos que têm estado a escrever sobre o conceito também partilharei um bocadinho convosco esse separador, essa página do site e depois encaminhar-vos-ei para, não entrarei, mas encaminhar-vos-ei para as páginas das redes sociais onde vocês depois poderão encontrar mais material. Rui, não sei se ou se... Sim, epá, tu agora falaste eu estou muito curioso, eu já sei porque já li sobre ele e já fiz a minha pesquisa antes desta palestra, mas gostava que nos explicasse a quem nos está a ver o conceito de Perfinste, porque eu acho que é algo único em Portugal, no panorama cultural português. Exato. Muito bem. Então é assim. Em Londres, onde eu vivi durante 2 anos, entre 95 e 97, foi-me dada a possibilidade de criar um espetáculo. Pronto, depois das envolvências disto, poderei eventualmente explicar mais adiante. O que é certo é que era um espetáculo que não era nem teatro, nem dança, nem era uma instalação, nem era uma exposição. Era um espetáculo com variados performers de diferentes áreas artísticas, alguns mesmo das ciências, havia uma licenciada em veterinária, havia pessoas de artes plásticas, havia atores, havia coreógrafos, enfim, era um elenco muito diversificado, e o espetáculo tinha aninhado num antigo mercado de flores, que era uma galeria de arte. Chamava-se Smith's Gallery, em Covent Garden, de uma senhora chamada Christina A. Smith, que, portanto, foi a nossa anfitriã, a nossa mecenas, que nos emprestou o espaço para eu pedi-lhe, porque eu queria apresentar o meu trabalho ao público inglês, etc, etc, pensava eu do ponto de vista de ator. Quando vi o espaço, pensei, não, eu não vou apresentar uma coisa do ponto de vista de ator, eu vou
aproveitar este espaço maravilhoso para fazer, para montar uma criação. Portanto, assim foi, que nasceu Combe, que nós não conseguíamos classificar quando foi a altura da comunicação, não conseguíamos dizer que era um espetáculo de teatro, que era um espetáculo de dança, que era um espetáculo de instalação, era uma performance e era uma instalação. Portanto, resolvemos juntar as palavras performance e instalação e apresentámos como a Performance Installation Show. O espetáculo correu, convidámos pessoas da imprensa, críticos, etc., da dança, do teatro e das artes plásticas, e efetivamente foi o crítico da dança da Time Out London, na altura, Donald Utera, que escreveu sobre a peça chamando de Castro's Genial Post-Pinabaus Snake Pit. E questionava, de alguma maneira, a classificação do espetáculo, a híbrida classificação. Ora, a partir daí, a ideia de encurtar o Performance Installation, usando apenas as 4 primeiras letras de cada um dos conceitos, perf, inst, e juntá-los, perfinst, acabou por, depois, ao longo dos tempos, acabou por ser um conceito a que nós nos agarramos e que precisamente tinha sempre o lado performativo e o lado plástico, portanto o lado da performance e o lado da instalação, de uma instalação de espaço, porque ainda por cima eram normalmente espetáculos site-specific, portanto nós trabalhávamos normalmente os espetáculos e trabalhamos muito aninhados nos espaços que temos. Portanto, o conceito de perfinst surgiu, nesse caso, como uma necessidade imediata de classificação de um espetáculo, e só depois é que se veio a adensar enquanto conceito. Portanto, eu voltei a Portugal, ainda fiz uns espetáculos sem financiamento, isto foram uma série de espetáculos sem financiamento. Fiz espetáculos sem financiamento e tal, e quando cá cheguei, apresentei uma proposta ao CCB, que na altura era dirigido pelo Miguel Obantunes e tinha o Jorge Silva Melo como adido da disciplina do teatro. E o Jorge disse-nos que queria um espetáculo, mas não queria uma coisa tão experimental, ou tão... Queria uma coisa baseada num texto de um autor português. E eu aí fiquei assim um bocadinho, perdi um bocadinho o pé e pensei num projeto que há 7 anos tinha ficado parado na prateleira, digamos assim, uma coisa baseada no Pecado de João Agonia do Santareno. E, portanto, quando tive que pegar no Pecado de João Agonia, questionei-me, mas isto é perfinst? Como é que isto pode ser perfinst? Fiz uma dramaturgia cerradíssima do espetáculo, que depois vos posso, sobre a qual estás a falar, desculpa, estás a falar do António Marinheiro. Qual é o espetáculo? Não, antes do António Marinheiro. Estou a falar de Pecado. Eu fiz 2 santarenos. É o primeiro dos santarenos, em 98. O António Marinheiro foi depois em 2002. Ou 2001, acho eu. E pronto, e aqui, neste momento, no momento em que eu tinha o Pecado à minha frente, percebi que o leque do perfinst era um leque que ia efetivamente do extremo mais extremo da palavra e do teatro ao extremo mais extremo das artes visuais, sem palavra nenhuma. Ou seja, havia uma espécie de um leque, pronto, é isso mesmo, abrangente, e podemos dizer, se calhar, que o perfinst mais equilibrado, mais perfeito, seria o do meio. Eu poderia colocar aí a erma, a farsa, são aqueles em que o ator ainda intervém de uma forma, dizendo texto, etc., de uma forma muito plástica, muito, muito cruzada, efetivamente. Mas o trabalho foi-se encaminhando, mais na direção das artes plásticas. O texto passou a deixar de ser dito e estou a falar-vos de um processo de anos, não é? Estou a falar-vos de quase 20 anos de trabalho. Portanto, deixou de ter a preponderância do ator dizendo texto, com as dramaturgias o mais experimentais possível, mas dizendo texto, para momentos em que a instalação plástica era fortíssima, mas havia pequenos momentos em que o ator continuava a dizer texto e viver personagem,
e depois chegando ao extremo de objetos muito instalativos, em que o texto só existe se existe em placas identificativas dos momentos de instalação. Estou-me a referir, por exemplo, estou a pensar, por exemplo, na Divina Comédia do Dante, uma trilogia que fizemos sobre a Divina Comédia, que se chamava Comédia, Comédia Inferno, Comédia Purgatório e Comédia Paradiso. A trilogia. Em 2016, que era hiperplástica, hipergráfica, os atores passavam, faziam ações, mas eram quase eles próprios meros objetos. E, portanto, isto foi caminhando no sentido em que o Perfínste, e para resumir e concluir, o Perfínste, hoje em dia, como eu o vejo, é um conceito de criação artística ligado à investigação, ou seja, cada novo Perfínste passa por um novo processo de investigação, mas em que o ator se objetifica e o objeto se humanifica. O que é que eu quero dizer com isto? O ator objetifica na medida em que perde o protagonismo normal que tem o ator no espetáculo, não é? Existe muitas vezes instalado, parado, como se fosse uma estátua propriamente dita, aconteceu no Pasolini, no Petróleo, por exemplo, de uma forma muito marcada, ou existe manipulando objetos, portanto, completamente desalmado, carregando só a alma num momento adiante da performance, etc. Portanto, o ator objetifica-se, ou seja, ele próprio fica sem alma e o objeto ganha uma alma, nós falamos muito dos objetos com alma, e o objeto ganha uma alma que é, ela sim, a responsável pelo aporte emocional ao espectador. Ou seja, o espectador, quando percebe, quando entra num determinado lugar, é levado a uma determinada situação, vê uma determinada instalação, ou sobre uma mesa, vê compor-se à sua frente uma ligação de objetos com uma preocupação cromática, com uma preocupação de textura, com uma preocupação de mensagem, obviamente, vê em cima de mesas criarem-se imagens sucessivas e saírem e virem, entrarem, saírem, manipuladas, e aquelas instalações, aquelas imagens quase fotográficas que se encontram em cima das mesas, passam a ser os responsáveis pelo verdadeiro aporte emocional do objeto artístico, do Perfínste. Ou seja, é naquele momento que, portanto, imaginem um ator desalmado a fazer uma instalação, quando a instalação está pronta, há uma suspensão, o espectador interpreta o que vê, ou pelo menos vê, observa. O texto pode estar gravado em off, portanto pode haver uma relação antagónica, irónica, sublinhativa, enfim, daquilo que está instalado. Portanto, o espectador cria o seu universo a partir daquilo que vê na mesa, obviamente ligado a tudo o resto que diz respeito ao espetáculo, e só depois é que o intérprete está, entre aspas, autorizado, ele próprio, no seu personagem, a carregar da sua própria emoção que aquela instalação lhe transmite. E quando o espectador, depois de ter carregado a sua informação pessoal, olha para o performer e percebe qual é a informação que o performer carregou daquela mesma instalação, fica num dilema de metáfora riquíssimo, que o obriga a viajar em universos completamente diferentes e faz com que cada espectador veja o seu próprio espetáculo. Na verdade, bem, ainda por cima há sempre vários pontos de vista em simultâneo, portanto os espectadores raramente conseguem estar todos a ver a mesma coisa, portanto têm que escolhem pontos de vista, escolhem situações, etc, etc. Portanto, até aí, nesta situação fragmentária, digamos assim, a coisa... desculpem, saiu-me aqui um ecrã, deixem-me só voltar. Pronto, mas basicamente acho que é isto. Acho que todos entendemos o conceito de Perfínste. Pronto.
Antes de passarmos às dramaturgias, como tu disseste há pouco, tu agora falaste na dramaturgia, no trabalho dramatúrgico, e eu vi que tu tens um grande cuidado na dramaturgia de cada um dos projetos. Epá, nomeadamente gostava de fazer algumas questões, colocar algumas questões do António Marinheiro e também da Comédie do Dante, da trilogia do Dante, não é? Que teve excelentes críticas por parte dos entendidos, quer do teatro, quer da performance, quer da instalação, arte. Mas antes de chegarmos aí, eu gostava e acho que gostávamos todos de conhecer a Carnarte, o que é que faz, o que é a Carnarte e o que é que faz a Carnarte. E já É. agora falar-nos um pouco das instalações da Carnarte também, que vocês têm residências artísticas, inclusive, não é? Falamos um bocadinho disso, sim. Ora bem, então, depois do Combe, o tal em Inglaterra, em 96, e de outros pelo meio, do Pecado em 98, etc., a nossa grande urgência era encontrar um espaço, ok? Nós já tínhamos trabalhado, aliás, devemos ser a estrutura que mais espaços reconverteu. Ou seja, no início habitámos a ZDB numa zona que estava desativada, a Galeria Zé dos Bois numa zona que estava desativada, limpámos-la, preparámos-la, trabalhámos ali durante um tempo. Depois a ZDB precisava desse espaço, havia uns armazéns nas tercenas do Marquês que podiam eventualmente ser habitados, portanto era preciso limpá-los. O que nós fomos habitar até pertencia à estrutura do Edgar Pera na altura, ao cineasta. Limpámos esse, mas aquilo não nos, enfim, era tudo muito instável do ponto de vista institucional, porque não havia nenhum confirmativo da Câmara que era possível continuar ali, e eu, que me licenciei em veterinária, lembrei-me, a certa altura, que a Faculdade de Medicina Veterinária tinha mudado de sítio, e um dia, passando nas velhas instalações, resolvi que fazia sentido ligar para a faculdade e perceber o que é que se passava ali. E efetivamente consegui um protocolo de cedência do espaço da secção de anatomia, onde vivemos e trabalhamos entre 2001 e 2009. Ora bem, a conquista do espaço permitiu-nos criar a estrutura. Portanto, formámos uma associação sem fins lucrativos, a Carnarte, precisamente, Carnarte, CPOAA, Carnarte Criação e Produção de Objetos Artísticos Associação, Carnarte com capa. Lembrem-se de carne e arte, tirem os es, juntem e ponham um capa, porque senão é uma confusão, é carnac, carnate, cranac, até carnar já foi, enfim. E pronto, e portanto criámos a Carnarte e a Carnarte passámos a concorrer também a financiamentos estatais. Eu antes concorria a partir do Pecado, foi o primeiro financiado, concorri como empresário em nome individual e a partir daí começámos a concorrer através da Carnarte, apoios, primeiro pontuais, depois a certa altura bianuais, depois, enfim, pronto. E depois muito irregular também esta questão do financiamento da Carnarte, precisamente porque não encaixa em áreas artísticas específicas. Pronto, habitámos aquele espaço até 2009, a altura em que o espaço foi vendido à Polícia Judiciária para criar agora o novo edifício, que agora é a sede da Polícia Judiciária, foi trocado em sede de governo e foi para o Ministério da Justiça construir a Polícia Judiciária. Nós ficámos sem espaço, andámos ali durante 2 anos, ficámos 1 ano e meio na Galeria Monumental, a Câmara Municipal cedeu-nos, na altura da vereadora Rosalia Vargas, cedeu-nos um armazém à frente do Teatro Meridional, o armazém do Beco da Mitra, onde podíamos colocar os objetos, mas não podíamos fazer espetáculos. Portanto, nessa altura trabalhávamos sobretudo na Monumental e em parcerias com os teatros municipais e nacionais, enfim, o que acontecia. E depois, os últimos espetáculos foram feitos lá, já sob variação da Catarina Vaz Pinto, da vereadora Catarina Vaz Pinto. Os últimos, o Perfis Museum, o CAM, já foram feitos lá. E, entretanto, a nossa necessidade de espaço continuava, não é? E tínhamos perdido uns espaços que já tínhamos recuperado e surgiu a possibilidade de
habitarmos este espaço, que era o ateliê do escultor Lagoa Henriques, de um artista plástico, seu companheiro, que se chamava Carlos Amado, e de uns arquitetos. E, portanto, o espaço estava em muito más condições, porque o Carlos, quando eles morreram, os dois artistas, o espaço foi vandalizado e estava, quando nós entramos, em muito más condições. Durante 4 anos recuperámo-lo, nós, os 3 primeiros, à conta dos associados, dos amigos, de tudo, e íamos fazendo espetáculos ao mesmo tempo. Foi uma mão de obra, imensos voluntários, foi lindo, mas foi uma coisa completamente exaustiva durante 3 anos, entre 2014 e 2016, início de 2014, final de 2016. E em 2017 a Câmara fez as obras que nós não conseguimos fazer, o telhado, que chovia cá dentro, etc, fez o telhado, fez a fachada, ao mesmo tempo que fez a da Galeria da Avenida da Índia aqui ao lado, e as janelas, substituiu algumas janelas e portas, pronto, e o algum plano de eletricidade, pronto. Portanto, a partir daí, no final de 2017, o espaço estaria pronto para começarmos a trabalhar. Portanto, a Carnart, neste momento, é a estrutura responsável pelo Gabinete de Curiosidades Carnart. Nós chamamos GCK, Gabinete de Curiosidades Carnart, a este espaço por causa da coleção de objetos da especial coleção de objetos especiais, que vocês podem ver atrás de mim em vitrines, que nós iluminamos para esta sessão. E é isso, e pronto, e temos a nossa programação, e fazemos a investigação artística muito ancorada no Gabinete de Curiosidades. Eu faço vídeos, posto fotografias, etc, de processos, a limpar ovinhos, a tirar-lhes a gema, ovinhos, a preparar ninhos, tudo, as coisas que encontro no campo, pronto, enfim. O gabinete está dividido em vários polos, o polo anatómico, o polo botânico, o polo geológico, as antiguidades, os têxteis, os bonecos, e tudo existe a priori quase como um museu vivo, sendo que o da anatomia muito raramente se mexe, mas todo o resto do espólio é um espólio que existe disponível para o trabalho. Portanto, quando há uma performance, eu faço uma pré-seleção de acordo com o tema, digamos assim, do que se vai trabalhar, de objetos, e depois os intérpretes fazem a escolha dos seus subespólios e depois com eles trabalham. E pronto, e portanto, e depois os objetos voltam de novo ao seu ninho, à sua vitrine, seja o que for, carregados de mais biografia, de mais currículo. Portanto, nós temos, ainda não temos esse trabalho feito, está meio feito, mas a nossa ideia é que qualquer das peças que existe instalada no espaço tenha uma biografia completa, desde a sua pré-história, ou seja, onde é que ela foi encontrada, que artesão a fez, quem é que a ofereceu, à sua história, em que espetáculos entrou, em que medida é que ela contribuiu para o cimentar do conceito de Perfínste e porquê, e em relação ao seu futuro, o que é que ela ainda pode trazer, que debates, que dilemas, que temas é que ela ainda pode sugerir, etc. Muito bem. Agora, depois da apresentação da Carnart, eu acho que poderíamos seguir para a dramaturgia e para os processos criativos. Aqui há tempo disseste-me numa conversa informal que o processo criativo nunca era o mesmo. Ou seja, o teu processo criativo, há companhias de teatro que têm o mesmo processo de há 20 anos para cá ou 30 anos para cá, não é? Adaptaram-se àquele processo e aquele processo funcionou. Tu, no teu caso, disseste-me que o processo criativo muda consoante o projeto. E gostava de falar só um pouco disso, dos processos criativos e da dramaturgia, do trabalho dramatúrgico muito minucioso
extremamente minucioso e organizado que tu tens para cada um dos projetos, nomeadamente aqueles que eu vi, já agora faço publicidade, vocês têm na vossa página Facebook dois vídeos onde falas sobre dramaturgias da Carnarte, dramaturgias, neste caso do António Marinheiro, e também da trilogia da Comédie, não é? Da trilogia do Dante, que eu aconselho a quem gostar de dramaturgia e de escrita e também de encenação a dar uma vista de olhos, que vale a pena, é uma aula viva. Tu falas sobre esses projetos e eu gostava que nos explicasses esses processos criativos e, e o teu ponto de vista dramatúrgico de uma obra ou de um trabalho que aparece do nada. Ok. Bem, então vamos lá ver se eu consigo sistematizar isto sem me perder muito. Começo já por dar seguimento àquilo que o Rui disse em relação às dramaturgias que existem na página da Carnarte, aos vídeos que existem na página Facebook da Carnarte, relativos a dois processos dramatúrgicos muito especiais. Esses filmes foram feitos no âmbito de um programa avançado de Perfinste, PAP, que foi levado pela Carnarte a cabo o ano passado, em 2019, com o apoio da Fundação GDA, e no qual participaram 10 formandos, 10 artistas formandos. E, portanto, nesse dia, por acaso, estavam menos, era um dia difícil, era um domingo difícil, portanto, não estão muitos alunos, digamos assim, mas, efetivamente, os processos são explicados de uma forma detalhada. O do António Marinheiro, um dos primeiros, mais baseado em texto, e o do Comédia, um dos últimos, mais baseado em imagem, objetos, etc, etc. Isto lança aqui outro debate interessante, que é o debate da dramaturgia de textos e da dramaturgia de objetos. Existe uma dramaturgia de textos, existe uma dramaturgia de objetos. A certa altura elas cruzam-se, mas elas têm linguagens e essências diferentes, complementares, antagónicas, o que for, mas existem em simultâneo, quando há texto, neste caso, não é? Mas se não houver texto, há uma ideia de texto, portanto elas existem à mesma, em simultâneo. Ora bem, então, recuando um bocadinho no tempo, posso falar-vos muito brevemente do Pecado e do António Marinheiro, que são as duas dramaturgias mais irregulares, digamos assim. Os textos do Santareno, eu não sei se quem conhece Bernardo Santareno sabe, são muito palavrosos. Portanto, o Santareno escrevia, teve pouca oportunidade de ver as suas peças representadas, portanto ele próprio dizia que escrevia a mais para que depois os encenadores e os atores pudessem, no meio de todo aquele espólio, encontrar os seus caminhos e usar as suas palavras. O Luís Francisco Rebelo, um pequeno parênteses, que era, portanto, como toda a gente sabe, penso eu, dramaturgo e ex-diretor da Sociedade Portuguesa de Autores, era muito amigo, já falecido, infelizmente, em 2011, era nosso associado honorário, era muito amigo do Bernardo Santareno, e quando ele viu quer o Pecado, quer o António Marinheiro, 4 anos mais tarde, aliás, no qual colaborou, ou seja, foi assistir a ensaios, etc. No Pecado, na altura do Pecado, nós não nos conhecíamos, foi-me apresentado precisamente quando foi ver o espetáculo, e ele dizia que o Santareno ficaria muito contente porque era mesmo isso que ele queria, ou seja, ele queria precisamente que as pessoas pegassem nas suas palavras, se apropriassem delas e as fizessem respeitando obviamente a sua essência, que é isso que eu faço obviamente, não é? Portanto, eu peguei nos textos, fiz uma limpeza grande aos textos, ou seja, tirei muitos floreados muitos floreados linguísticos, pronto. O Santareno é riquíssimo do ponto de vista de didascálias, portanto, ele dá-nos uma informação. É muito fácil ser ator e é muito fácil ser diretor de atores em Santareno, porque ele é tão generoso na oferta do visual do que propõe, que é só segui-lo.
segui-lo bem, saber encontrar as encruzilhadas, mas segui-lo, basicamente. Ora bem, portanto, eu retirei, como vos digo, todos, e fiquei com uma peça resumida, ou seja, a peça que seria 3 horas e meia ficou a cerca de 1 hora e meia, ficou com cerca de 1 hora e meia, eventualmente de duração, o António Marinheiro 2. Elas ambas teriam 3 horas e meia a 4. E depois o que fiz, e isto é comum aos dois espetáculos, foi cortar as cenas e trocá-las de ordem, ou seja, misturar as cenas como se fosse um puzzle de cenas soltas, como se fosse um filme pré-montagem, ok? E dá-las assim ao público, deixando, obviamente, mantendo o clímax para o final, obviamente, não, pelo menos o momento da viragem, o momento em que a tragédia, porque ambos são tragédias, o momento em que a tragédia se despoleta, não é dado no início. No início pode ser dada a primeira imagem de grande dor, que era o que acontecia com o António Marinheiro, que começava com a cena 100, que era já depois do clímax, uma cena de agonia total de uma das Amálias, de uma das mães, enfim, do António Marinheiro, que é um Édipo, portanto, uma das mães que casou com o filho. Mas nunca, obviamente, reservava o clímax mais para o final, não é? E esta dramaturgia cruzada nasce também um bocadinho da minha insatisfação enquanto espectador de ir ver um espetáculo e ao fim de um quarto de hora, 10 minutos, um quarto de hora, perceber imediatamente o que é que vai acontecer e já só tenho que ficar à espera, enfim, apreciando melhor ou pior o trabalho do ator, mas já sei o que é que vai acontecer do princípio ao fim, que pronto, aquilo segue uma linha única e por aí adiante. Ora, isso para mim é um bocadinho angustiante, monótono, aborrecido, por melhores que sejam os espetáculos, e portanto quis muito fazer este puzzle de cenas soltas e criar, e pronto, e assim foi. No António Marinheiro havia, no Pecado havia depois uma composição cênica, porque as dramaturgias de texto depois repercutem-se na dramaturgia de cena, como mais adiante se vão repercutir na dramaturgia de objetos. Mas pronto, o Pecado tem um fosso, aquilo foi apresentado no Centro Cultural de Belém, no pequeno auditório, com plateias dos dois lados. Portanto, a ideia era a plateia toda à volta, mas não era possível no pequeno auditório, portanto tinha uma plateia de cada lado, e num buraco existiam 9 estrados a diferentes alturas, aqueles estrados normais de 2 metros por 1 que existem em todos os teatros e que sobem a diferentes alturas, no máximo a 1 metro. À volta do fosso, em cada um desses estrados eu coloquei um dos personagens da história do Pecado de João Agonia, com exceção dos tios, que são personagens secundários, e da Guilhermina Giesta, que é a mãe da família cúmplice, mas que, enfim, também não era fundamental. Portanto, resumi os 12 personagens a 9, meti-os cada um no seu estrado e à volta criei uma moldura de performers que funcionava um bocadinho como o coro da tragédia grega, com ações só de objetos de corpo, todos nus, todos praticamente nus. As atrizes pediram-me para não estarem completamente despidas, portanto, nós respeitámos isso. Os rapazes estavam completamente nus, todos muito cenografados fisicamente. Eu lembro que tinham os mamilos pintados da mesma cor dos pelos púbicos, e dos sovacos, estavam maquilhadíssimos, trabalhadíssimos pelo Velzé, que é o outro diretor artístico da Carnarte, que é artista plástico, e esta moldura de performers ironizava, antagonizava, sublinhava a ação da cena. Portanto, a cena acontecia no fosso, interrompia-se, eliminava-se a moldura, havia uma série de ações performativas na moldura, sem texto, voltava-se ao fosso, continuava a ação e assim sucessivamente. Portanto, as 75 cenas portanto, houve 75 interrupções, pronto, resumidamente falando, 75 momentos de fosso e 75 momentos de moldura. Cada ator foi trabalhado individualmente no seu próprio estrado. Portanto, eu ensaiei individualmente com cada ator numa primeira fase, estudando a sua marcação no respectivo estrado e trabalhando todo o seu texto no respectivo estrado. Depois,
A certa altura, claro, tive que os juntar a todos, juntei-os a todos, e então o que eu tinha era, cada um no seu estrados estes a diferentes alturas, como vos digo, porque também tinha a ver com a dinâmica da cena. Eu tinha a mãe a responder à filha, a interpelar a filha em frente, no seu estrado, a olhar para aqui, e a filha a responder-lhe no seu estrado para ali, porque na filha, a cozinha no estrado da filha era à sua direita e no estrado da mãe era à sua frente. E, portanto, isto dava um estilhaçado de palcos, no fundo era como se estivéssemos num palco só, 9 pequenos palcos, e portanto o espectador também andava ali a viajar de um lado para o outro. Portanto, esta leitura do pecado tinha esta vertente. No António Marinheiro, quisemos ir um bocadinho mais longe, no sentido de mostrar que, efetivamente, cada ator é responsável pela sua apropriação do personagem. Isto um bocadinho para ir contra algumas linhas de encenação clássicas e mais antigas, que, de alguma maneira, em que o encenador, de alguma maneira, tem na sua cabeça quase predefinido o desenho do personagem que quer ver. E, de alguma maneira, tenta impô-lo ao ator. E há atores que são muito bons nessa reprodução quase mecânica e plástica, técnica, daquilo que se lhes pede. Mas esses, para mim, isso é relativamente desalmado, não há ali a organicidade, o biorritmo do ator, não falta ali qualquer coisa. E o que eu quis precisamente com esse espetáculo foi mostrar como é que cada ator se apropria do seu personagem. Portanto, reduzir ainda mais do que no pecado a célula do drama fundamentalmente à família, ao Édipo, portanto, à Bernarda, a avó, a Amália, a mãe, e o António, marinheiro, o filho. Tá? Depois, há 2 personagens secundários que eu quis manter, o Rui e a Rosa. Ora bem, a Rosa é um personagem, porque isto é um Édipo que se passa em Alfama, ok? A Rosa é muito amiga da Amália, ok? São amigas, vivem em Alfama, são amigas. A Rosa é vítima de violência doméstica, já o Santareno a tocar. O pecado era sobre a questão da homossexualidade, em que o filho é morto pela própria família para o salvarem daquele mal divino, daquele mal que não havia possibilidade de o salvar. Portanto, mais uma vez o Santareno a tocar em temas sociais. E o Rui é amigo do António, ou seja, andou com ele no mar, eles eram ambos marinheiros. O Édipo, portanto, o que é que eu criei? Trabalhei com 9, 10, 11 atores, não é? Repeti o núcleo inicial 3 vezes, portanto, escolhi um elenco dos 3, escolhi 3 elencos dos 3, não é? Portanto, eu tinha 3 Antónios, 3 Bernardas e 3 Amálias, tinha um Rui e uma Rosa. O palco era desenhado, era formado por 3 estrados. O primeiro, portanto, isto ainda foi na altura da veterinária, então na sala de aulas teóricas tinha as cadeiras dos alunos. Ora, sobre o fosso central, o corredor central... Peço desculpa, Luís. Estou a demorar muito. Não, peço desculpa desculpa, peço desculpa interromper-te, mas havia aqui tu colocaste agora, eu tinha essa questão para colocar, porque é que escolheste 3 atores para a mesma personagem. Desculpa, sim. O porquê da escolha de 3 atores para a mesma personagem? Precisamente por essa questão de mostrar que o mesmo personagem, apropriado pelo seu ator, dá 3 personagens diferentes. Ou seja, precisamente para mostrar que o ator, se o encenador, o diretor de atores, em que eu francamente, gaba-te sexto que vais à vindima, para que eu acho que tenho realmente algum jeito, desta questão da direção de atores, se nós partirmos do que o ator é, e do que o ator nos dá nos primeiros ensaios de improvisação, e se formos dirigindo, pensando e adaptando a ele, o personagem que sai é único dele. E, portanto, o que eu fiz foi repetir isto com cada um dos outros 3, e, portanto, tínhamos 3 leituras de 3 estrados completamente diferentes
Ou seja, por exemplo, pronto, mas isto só para te dizer, portanto, havia um estrado longitudinal mais comprido, um quadrangular a seguir e um maior atrás, mais perpendicular, com diferentes desníveis. Atrás estava uma família, a meio outra e à frente outra. E, por exemplo, o que tu tinhas era, nas Amálias, que são as mães, tinhas a Amália do fundo, a Dora Bernardo, era uma mãe mais seca, mais raivosa, mais zangada permanentemente com a avó, com a sua mãe. Portanto, era uma mulher mais seca, mais fria. A do meio, a Lavínia Moreira, era completamente mãe, era uma mulher muito maternal, tinha uma relação com António quase de filho, ainda não o tinha conhecido. A Amália da frente, a Rita Tomé, era muito sensual. E, portanto, isto foram os caminhos que cada uma deu. A Rita deu uma Amália sensual, a Lavínia uma Amália maternal e a Dora uma Amália amarga e cáustica. Ou seja, tu apresentaste três dimensões diferentes, três dimensões psicológicas diferentes da mesma personagem. E o mesmo aconteceu com os rapazes e com as velhas, com as Bernardas, percebes? Os rapazes também um era mais feminino, outro era mais abrutalhado e outro era mais intelectual, digamos assim. Portanto, e depois a dramaturgia fez exatamente o mesmo. Foi partida também, trocada, cruzada e, portanto, as coisas aconteciam misturadas. Portanto, acontecia um puzzle de cenas soltas que só no final é que alinha e que encontra o seu caminho. Pronto, isto no caso das dramaturgias de texto. Tu falas numa coisa, já agora, deixa-me te colocar aqui uma questão que tem a ver com as dramaturgias de texto e do teu guião, da construção do guião. Que tu dizes que tens. Há duas situações muito curiosas que eu achei muita piada. A primeira, o diário de bordo. Que tu tens um diário de bordo que também nos influencia a nossa vida artística, como é óbvio, não é? E tens também uma grelha de apoio para a elaboração do guião. Queres-nos explicar um bocadinho, falar do diário de bordo, pronto, o diário de bordo e dessa grelha de apoio para a elaboração do guião, que te ajuda na elaboração do guião? Aqui entramos noutra questão que tu há bocado me colocaste, que foi a dos processos de criação, de serem diversificados. Os processos dos trabalhos, dos meus trabalhos, os trabalhos do VEL têm outro enquadramento, são normalmente mais plásticos, mais digitais, mais corpos projetados sobre corpos, enfim, é outra coisa. Os meus, talvez por causa da minha formação científica, ancoram muito em esquemas, em guiões, em anotações, em desenhos, em etc., em mapas, em grelhas. Eu tenho sempre, durante os processos criativos, comigo um caderno de produção e um caderno de encenação, ou seja, 2 caderninhos, não é? E andam sempre comigo durante o trabalho, com a minha cadeirinha de encenador, que é uma cadeira daquelas que era de criança de escola antiga, com uma plaquinha onde escrevo, levo a minha cadeira para todo o lado e vou anotando. Quando sinto necessidade, vou anotando esquemas, não sei o quê, à medida que os ensaios vão decorrendo. Quando os cortes de cenas, os textos, as situações são tantas e tão confusas, eu tenho que pôr alguma ordem naquilo e, portanto, a partir daí começo a fazer mapas e grelhas que passam às vezes por colar nas paredes 70, 100 folhas e andar a escolher qual é que entra primeiro e qual é que entra depois para encontrar a ordem final do guião, mantendo toda uma lógica, várias lógicas, na verdade, que têm a ver com a disponibilidade do personagem, com o impacto emocional, com a antecipação do clímax, com uma série de coisas, pronto. E no final tenho o guião feito. Mas, efetivamente, até chegar à fase do guião final, há todo um conjunto de processos que a isso levam. Aí poderíamos saltar imediatamente, por exemplo, para o trabalho do Avanti do Comédia, da Divina Comédia do Dante, em que, eu não sei se alguém leu pronto,
provavelmente muita gente terá lido a obra do Dante, não é? Eu trabalhei a partir das traduções, na altura do Círculo de Leitores, das traduções da Sofia de Melbrenner, da Fernanda Botelho. A Fernanda Botelho traduz o Inferno, a Sofia traduz o Purgatório, e um senhor, cujo nome me está a faltar agora, traduz o Paradiso. E entrar e desbravar todos aqueles sonetos, todos aqueles versos do Dante por aí adiante, e estudar todas as notas, as anotações dos autores e perceber exatamente o que é que aquilo quer dizer, obriga, sobretudo o Inferno, à criação de uma grelha gigante para tu poderes comunicar com a tua equipa, porque senão toda a gente tem que ler aquilo exaustivamente e fazer ensaios de texto de uma forma clássica, e não é esse o objetivo do Perfins. Portanto, o Perfins não prevê trabalhar com pessoas em ensaios de mesa de leitura durante 2 meses, quer dizer, nem sequer temos dinheiro para isso. Portanto, o problema é que nós também temos sempre sido subfinanciados. Portanto, eu tenho sempre que encontrar formas de agilizar o trabalho sem perder rios de dinheiro, digamos assim, ou seja, não tenho rios de dinheiro para perder, portanto, ora bem, mas não é por isso, tem a ver realmente com a minha formação em ciências, percebes? Tem a ver com essa facilidade de visualizar em grelha e em mapa e ficar focado, ajuda-me a focar no trabalho de criação. A grelha do Inferno, da Comédia Inferno, tinha talvez 1 metro de largura, com as colunas, portanto foram feitas dezenas de impressões de Excel, que depois foram coladas umas às outras, e depois enrolado num mapa que tinha 1 metro de largura por talvez 4 de comprimento. Esse material estava, depois no espetáculo, à disposição do público, ou seja, as pessoas encontravam as instalações, decifravam-nas, viravam as placas que lhes diziam respeito, seguiam a linha que os atores iam desenhando no espaço, etc, etc, e às tantas desembocavam numa sala onde existia um material de apoio, um material de construção. O livro do Dante aberto, com os post-its, as anotações a lápis, tudo. Depois o segundo processo, que era o meu dossiê de anotações, etc. Os esquemas que eu imprimi da internet, dos diferentes níveis do Inferno, segundo diferentes teóricos, as pinturas clássicas à volta do Dante e do tema, etc., que também existiam ali, e depois o tal rolo gigante que o público podia desenrolar para perceber ele próprio que este era o ciclo tal do Inferno e que este era o fosso tal e que os demónios malasgarras eram daqui, etc. Portanto, quem quisesse ficava ali agarrado, aliás, houve quem ficasse o tempo todo agarrado àquele mapa, digamos assim. E pronto, e é isto, portanto... Este mapa já agora... desculpa, Luís, este mapa já agora, as pessoas que quiserem podem aceder ao vídeo que está no vosso canal de Facebook e ver o mapa, porque no programa avançado do Perfinst, de 2019, tu explicas esse mapa, o que é que tem lá dentro do mapa e até desenrolas o mapa. Portanto, quem tiver curiosidade, exatamente. Pode consultar na página do Facebook da Carnage. Exato. Que depois, daqui a um tempo, nós estamos em fase, portanto, quem agora neste momento entrar no site, sobretudo nos projetos mais antigos, vai ficar um bocadinho decepcionado, porque efetivamente ele não está atualizado, portanto este site deriva de um outro que existia e que se perdeu, e portanto este só está atualizado a partir de uma certa altura. Portanto, para trás disso, os espetáculos estão lá, mas com uma informação muito resumida. Nós estamos neste momento a trabalhar na reformulação do site, não sabemos quando é que a temos pronta, porque é um trabalho gigante, mas estamos a trabalhar nisso e todos esses vídeos
depois serão incorporados no site. Portanto, vamos deixar, não vou dizer que os vou tirar todos da página Facebook da Carnart ou do YouTube da Carnart. O YouTube da Carnart tem imensa informação. Já agora deixem-me dizer que é só pôr YouTube, carnart.video. Portanto, o canal da Carnart, vai lá, chama-se carnart.video, e portanto aí dentro também encontram imenso material. Mas efetivamente nós queremos concentrar tudo isto no nosso grande site, e é aí que as pessoas depois terão possibilidade de investigar tudo e de ver tudo a propósito de cada projeto, e queremos que exista lá depois um caminho para um outro site que fique ligado, que diga respeito apenas ao Gabinete de Curiosidades, apenas às vitrines, à biografia de cada uma das peças, aos processos que têm a ver com a limpeza das peças, com o ajuste das peças, etc. Portanto, é o lado mais museológico, portanto, que queremos construir depois. Portanto, ainda estamos nesta fase da transposição de toda a informação teórica de espetáculos passados, de princípios, de testemunhos. Há um link, há um separador no nosso site, logo no início, que diz testemunhos, que tem escritos de pessoas da academia sobre o conceito de perfil. Isto é muito interessante porque as pessoas têm debatido, investigado, analisado. Houve uma sessão em 2009, quando perdemos o espaço, que se chamava Usar o perfil, que foi feita no sótão do Teatro da Trindade, na altura dirigido pela Cuxa Carvalheiro, com uma mesa redonda, um painel muito impactante e em que se discutiu o conceito afincadamente. Portanto, existe toda essa informação no nosso site. Rui, passo a palavra. Estavas a falar não sei se, peço desculpa, eu interrompi-te, só para fazer aqui um parênteses, pronto, de dar a indicação que esse tal rolo da indicação dramatúrgica estava num vídeo no vosso Facebook, na vossa página de Facebook. Não sei se ias continuar para o processo criativo / dramaturgias do estavas no Comédie, na trilogia de Dante. Eu queria te fazer uma pergunta também em relação a isso. Acho que já abordei rapidamente a dramaturgia do Dante. Tu mudaste, enfim, houve aqui uma transição depois do António Marinheiro, salvo erro, em que eu percebi que um dos temas com que tu trabalhas e a Carnart trabalha é o património. Uhum. O nosso património que tem a ver com os objetos que tu recolhes, ou seja o património paisagístico, seja o património cultural, o nosso património cultural, mas tu trabalhas com isso, são dois temas que tu trabalhas bastante. Exatamente. Porque dás vida e emoção a esses objetos. Tu queres falar um bocadinho mais disso? Porque eu fiquei muito curioso desse trabalho ao contrário. Ou seja, não é o ator que dá vida ao objeto, emoção ao objeto, mas sim o objeto que dá vida ao ator, à personagem. Tu queres falar em relação a esse tema? Porque também, e depois também já agora, diz-nos quais é que são os temas que vocês trabalham, porque vocês não estão desligados da realidade, do lado social também, do lado educativo também, do nosso Portugal e do mundo também. Portanto, gostava que nos falasses um bocadinho também sobre isso. Não te quero confundir, porque já te fiz algumas perguntas, muitas perguntas se calhar misturadas umas com as outras. Eu acho que tomei notinhas. Ok, eu estou a ver que sim. Eu tomei notinhas para não me perder. Então, basicamente, a Carnart, a minha preocupação enquanto artista sempre foi o intervir no mundo. Ou seja, eu acho que o papel de um artista não é o de entertainer. Talvez por isso eu me tenha cansado um bocadinho do trabalho como ator que fazia a seguir à veterinária. Eu nunca exerci, efetivamente, dei aulas ainda com as habilitações da veterinária, dei aulas durante um tempo, eu já tinha feito um curso de teatro universitário durante a faculdade portanto, já estava a trabalhar profissionalmente, mesmo tendo passado pelo conservatório, que não acabei porque já tinha feito o tal curso. Mas pronto, esse trabalho
como ator, pronto, se me satisfaz, uma parte que me satisfaz muito, sem dúvida, mas esta urgência de dizer coisas, de contribuir para que o mundo melhore, de alguma maneira, fez-me apostar mais em trabalhar temas que me interessavam. E, portanto, efetivamente, a Carnart acabou por existir como uma estrutura de criação artística ligada à intervenção social, debatendo temas que têm a ver com o nosso dia-a-dia. Portanto, posso muito rapidamente tocar em 2 ou 3 temas, só para perceberes. Por exemplo, em 1998, quando a questão da interrupção voluntária da gravidez foi barrada, acho que pela segunda vez, ela só passou à terceira, no Parlamento, a Carnart criou uma instalação que se chamava IVG Sangue, ainda vamos gargarejar sangue, IVG Sangue, com uma atriz deitada, a Maria João Neves, deitada numa grande banheira coberta de líquido vermelho, enfim, uma coisa, um manifesto sobre essa questão. O pecado do António Marinheiro, a questão da homossexualidade, o António Marinheiro, a questão do incesto e da família, mais adiante a trilogia Trifame que fizemos em coprodução com o Teatro Nacional Dona Maria, na altura em que era diretor artístico, o António Lagarto, trilogia Família, que era composta pela Irma, pelo Equívoco e depois por um híbrido, a que chamámos Equerma, e que precisamente debatia a questão das famílias paralelas, o que é a família, não é? Se a família é só esta unidade católica e fechada, ou se há várias famílias, que todos nós sabemos que há, e porquê, e como é que uma família clássica mata os seus, e como é que uma família não clássica os liberta, enfim, os respeita. As questões do património, propriamente dito, que nos preocupam imenso, quer o património material, quer o património imaterial. Portanto, temos um projeto que é paradigmático em relação a esta questão, que é o Portucalidades, que fizemos entre 2000 e 2003, se não estou em erro, e que no fundo partiu de uma pesquisa em diferentes sítios do país sobre artesanato e cancioneiro em vias de extinção. Portanto, eu partia para um sítio com um ator e um colaborador diferente, fazia uma pesquisa naquele sítio sobre o artesanato, sobretudo o artesanato, o cancioneiro também, mas menos. Era sobretudo o artesanato. Conversávamos com artesãos, também a questão do património natural, percebíamos se era uma zona de reserva, se não era e porquê, enfim. E depois de 7 unidades, tínhamos 7 pequenos solos monólogos, cada um exemplificativo de uma região do país. Pronto, este espetáculo foi apresentado primeiro no tal espaço, na tal salinha em que nós estávamos fechados, na Galeria Zé dos Bois, depois foi ao Teatro Viriato, que foi um dos parceiros na altura, aumentando os performances iam aumentando à medida que íamos fazendo mais etapas, e fizemos também na Transforma, nas Caldas da Rainha, em parceria com a Transforma, a etapa Caldas da Rainha. E, portanto, este era um projeto focado especificamente no património. Depois, mais adiante, se caminharmos por aí adiante, encontramos os Raul Brandão, encontramos a farsa e o humus, ou melhor, o humus e a farsa, primeiro o humus e depois a farsa, que vão beber completamente à nossa questão da Portugalidade, portanto, das pessoas pobres deste país no início do século passado, uma coisa de uma profundidade e de uma dimensão completamente fascinantes, e portanto sim, efetivamente interessam-nos, pronto, e depois há trabalhos que não partem exatamente de temas, partem de situações. Por exemplo, as alterações climáticas já criaram 2 ou 3 espetáculos, um deles que fizemos em Den Haag, em Haia, na Holanda, e que bebeu de um outro que tínhamos feito sobre umas cheias em Moçambique, na altura em que, no ano 2000, em Moçambique, houve umas cheias horrendas que invadiram tudo, inundaram tudo. Depois, há uns anos, houve outras, mas pronto. Nessa altura nasceu um bebê numa árvore, foi uma coisa faladíssima, mediática, muito mediática, e nós fizemos um projeto sobre isso, que apresentámos no CCB também. Fomos a Moçambique, fizemos audições, trouxemos um performance, fizemos investigação nos sítios afetados, e depois montámos um espetáculo com menos tempo do que aquilo que precisávamos,
e o espetáculo sofreu com isso, temos pena, chamava-se Salve-Save, de Salve-se o rio Save, que era um dos rios mais afetados pelas cheias, e pronto, e esse espetáculo gerou então um que se chamava Lupano, que é um incenso que se queima em Moçambique em homenagem aos mortos, Lupano, que foi levado então a Denar a um daqueles encontros COP dos países ricos que compram cotas para poluir aos outros, trocam cotas para poluir. E portanto havia uma série de ações, de ações de manifesto contra ecológicas, contra esse status desses países ricos, e um deles foi o nosso. Portanto, foi feito num antigo arquivo, muito bonito, em Haia. Depois gerou um outro cá em Portugal, que era, por exemplo, um outro... Também, a partir quando os Estados Unidos invadiram o Iraque, também criámos um trabalho que se chamava Velando por Paz e Arte, em que tínhamos a porta da veterinária, do resto de chão do nosso espaço da veterinária aberto ao público durante 6 horas por dia. As pessoas entravam e inspirados numa fotografia de um fotógrafo que se chama Bruno Barbie, com EY, tem uma fotografia que se chama Mourning the Death in Nigeria, uma fotografia, a partir de uma fotografia de velando um morto na Nigéria, nós criámos uma instalação plástica que, efetivamente, tinha um personagem morto, com os olhos brancos, com a boca branca, com uma coisa a segurá-lo ao teto, etc., que as pessoas que passavam na rua entravam, tínhamos um sítio, um acompanhante de espaço, discretíssimo, as pessoas entravam, viam aquilo, saíam, e era uma experiência estranhíssima estarem morto, que eu estive várias vezes, e sentir as reações das pessoas, etc. Pronto, mas efetivamente estas questões de intervenção social são fundamentais para nós, não faz sentido criar arte para entreter, perdão, faz-nos sentido criar arte para debater e para questionar e para ajudar o mundo a evoluir e a ser melhor. E os nossos projetos vão trabalhando nesse sentido, Sim. é olhar para eles e ver para onde é que Luís, eles vão. eu tenho uma última questão antes de finalizarmos. Já avançamos, já ultrapassamos a 1 hora de conversa. O teu trabalho é bastante, ou seja, vocês têm um grande arquivo enquanto pesquisa dramatúrgica, formam um grande arquivo e tens um grande trabalho documental também, de documentário. Neste trabalho de documentário, de arquivo, de gavetas, bem organizado, extremamente bem organizado, há espaço para um improviso em cena? Em cena, queres tu dizer durante a performance, durante um espetáculo? Durante a performance e nos ensaios também, há espaço para o improviso? Os ensaios há sempre, ou Tu há seja, pouco disseste que as atrizes te deram a sensual, te deram dentro desse trabalho todo extremamente organizado, de gavetas, não é? E documental, há espaço para o improviso? ótima pergunta, para arrematarmos, Rui, parabéns, chapeau. É assim, efetivamente, eu quando começo um trabalho criativo, começo sempre pela improvisação, ou seja, os atores, os intérpretes, não lhes vamos chamar atores, porque podem ser bailarinos, podem ser body artists, podem ser atores, mas podem ser de ciências e podem ser de vídeo, enfim, pronto, os performers, os intérpretes, têm noção do que se vai trabalhar, claro, mas às vezes eu até peço que eles nem pensem nisso. Eu começo sempre do trabalho da improvisação pura e dura. Zero, nada. Perceber coisas, conhecê-los, eles conhecerem-me, estabelecermos ali a base primeiro da confiança e depois ir pedindo coisas, porque às vezes, ainda por cima, muitas vezes estão nus, portanto também é preciso que eles confiem e percebam muito e perceber muito bem como é que se leva. Aliás, fiz um workshop de nus, passa a propaganda, quando cheguei a Londres, que foi um sucesso, porque efetivamente as pessoas às vezes são obrigadas a estar nuas em cena e não têm armas, não têm como estar, não sabem, não estão à vontade, é horrível. Pronto, isto para dizer que eu trabalho muito bem com esse lado de conseguir que as pessoas que estejam confortáveis consigo mesmas em cena. Portanto, fechando este parênteses, trabalho sempre muito a partir da improvisação.
E, portanto, eu vou construindo a partir do que eles me vão dando. Portanto, tudo isto ancora neles. Ancora neles. E pronto. E, portanto, à medida que vamos criando, agora saltando para a cena e para o improviso em cena, à medida que vamos trabalhando, nós vamos percebendo quais são os momentos de risco. Claro que se estivermos a fazer, quando estamos a falar do teatro, por exemplo, se estivermos a falar do pecado, se um ator se engana a dizer um texto, isso acontece como no teatro, não há nada a fazer, pronto, é o próprio ator, enquanto profissional, que tem que contornar isso. Mas, por exemplo, no caso dos perfis em que eles, objetuais, em que eles têm que, por exemplo, muitas vezes criar instalações em equilíbrio, uma pedra mais larga sobre mais estreita sobre uma mais larga e assim sucessivamente, até que no topo de tudo entra o objeto principal. Esta questão do equilíbrio, por exemplo, que é super potente do ponto de vista de emoção de público, é trabalhada prevendo o imprevisto, prevendo que aquilo pode tudo cair. E, portanto, eu trabalho com os atores sempre que posso as situações B e C e D que podem dali derivar. E, portanto, protejo-os, percebes? Protejo-os porque só completamente protegidos é que eles podem estar completamente entregues, é que se podem entregar completamente. Portanto, tento muito que eles estejam o mais confiantes possível de si mesmos e do que estão a fazer. Luís, muito obrigado por esta mais de uma hora, agora já vamos mais de uma hora, são 19h37, iniciamos às 18h30. Muito obrigado. Abordamos, concentramos, numa hora debatemos muitas questões pertinentes. Desejo-te um excelente trabalho para ti e para a Carnarte, a continuar o excelente trabalho que vocês fazem de serviço público. E espero ansiosamente por uma nova edição da formação avançada Perfinst. Do PAP, Programa Avançado Perfis. Muito bem, esperemos Programa avançado Perfinst. que aconteça. Ok. Obrigado também, Rui, em meu nome e da Carnarte, e até uma próxima.